A Daiichi Sankyo direciona todo o poder de inovação para ressignificar o futuro da ciência. Com mais de 100 anos de expertise científica, unimos excelência, ética e integridade para transformar a jornada de pacientes globalmente. Por meio de pesquisa e desenvolvimento, oferecemos produtos e serviços nos mais altos padrões de qualidade e segurança. Aqui, o cuidado também se reflete em ações de impacto social e ambiental. Cuidar das pessoas é cuidar do futuro. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. Bom, pessoal, boa tarde. Então, vamos continuar com o simpósio patrocinado e aqui a gente vai tentar cobrir todo o HER2, então vai ser bom porque já me ajudaram bastante durante as falas. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Para quem não sabe, eu trabalho com pesquisa clínica, inclusive trabalhei em quase todos os estudos que foram feitos com deruxtecan no Brasil. E isso é interessante porque a gente pode trazer uma visão não só do estudo, mas uma visão também um pouco pessoal de como é trabalhar com essa droga. Eu queria começar bem do básico, mostrando para vocês o que é um ADC, porque às vezes os colegas oncologistas eles gostam tanto de siglas, né? E a gente fica um pouco perdido. Então, trazer vocês um pouquinho para a realidade. O que é um ADC? É um anticorpo droga conjugado. Então, aqui a gente vai ter um anticorpo conjugado a alguma droga específica. Então, de uma maneira assim bem simples para o mastologista, é uma maneira talvez mais inteligente da gente colocar quimioterapia para dentro da célula. Lembrando que quimioterapia tem vários efeitos colaterais, essas drogas também, mas com certeza um ADC tem menos efeito colateral do que uma quimioterapia, por exemplo. E aí a gente tem aqui um mecanismo teórico em que, de como funciona, do ponto de vista prático, essa chegada da quimioterapia dentro da célula, e aqui, no caso, nós estamos falando de uma célula HER2 positiva, a gente vai ter uma ligação ao HER2, uma internalização e clivagem do ligante lá dentro da célula, e aí a gente vai ter a liberação do inibidor de topoisomerase, né? E com isso, a gente vai conseguir matar a célula. Mas não é só isso que acontece. A gente sabe que o tumor HER2 ele é bastante heterogêneo. Então, em algumas situações, eu posso ter uma célula ao lado ou perto daquela célula e não tem receptor HER2. E aí a gente tem a grande história que caiu no tema um tempo atrás, acho que foi o Pimentel que fez essa questão, né? Ele gosta desses nomezinhos diferentes. Efeito bystander. Então, o que é o efeito bystander? Eu tenho dano no DNA daquela célula que tinha o receptor, mas eu tenho uma permeação da membrana também para a célula do lado. E aí eu consigo matar aquela célula que eventualmente não tenha HER2. Então, isso aqui é um mecanismo teórico, mas é muito interessante. E é por isso que a gente tem descoberto cada vez mais ADCs e cada vez mais utilizados no dia a dia. Então, a gente vai ter, assim, a morte da célula tumoral. Bom, atualmente, o TDXD, né, tem um nome complexo, então a gente gosta de simplificar, é um padrão no cuidado do tratamento do câncer de mama HER2 positivos, principalmente na doença na segunda linha, né, pelo Destiny Breast 03, que foi o primeiro estudo em que eu tive contato com o TDXD, e também no Destiny Breast 02, em terceira linha, e no 01. Esses dois estudos eu não participei, por exemplo. E como a droga se mostrou muito superior aos outros tratamentos, e todas as vezes que foi comparado o TDXD do ponto de vista de eficácia, ele foi muito melhor que o braço comparador, é natural que a gente traga esse tratamento para linhas mais precoces. E atualmente a gente já tem em primeira linha, a gente já tem em neoadjuvância e em adjuvância, estudos mostrando ganhos importantes para essa população HER2 positiva. Esse slide já foi mostrado algumas vezes, mas a gente sabe que o HER2 ele é um subtipo bastante agressivo e geralmente associado a piores desfechos. Quando a gente compara luminal A, triplo negativo e HER2, vejam que o HER2 ainda continua sendo uma pedrinha no nosso sapato em algumas situações específicas. E a gente sabe que a taxa de sobrevida global é até 16% inferior aos outros subgrupos que a gente comentou aqui.
Se a gente for fazer uma linha de tratamento da doença HER2, a gente melhorou demais o tratamento da doença HER2 positiva. Então, lá em 98, a gente teve o trastuzumab no metastático, que mudou completamente o curso da doença. Depois a gente tratou com os HER2 positivos na adjuvância em 2006. A gente teve a aplicação do lapatinib, que e do neratinib também, de uma maneira importante, que mudaram bastante o jeito que a gente trata. Pertuzumab no metastático e também na neoadjuvância foi introduzido aí por volta de 2012, 2013, e o TDM1 também, que já foi comentado, entrou também. Depois a gente teve o pertuzumab adjuvante e agora a gente vem para a fase do TDM1 adjuvante e do TDXD também no metastático e na segunda linha. E atualmente, tanto no metastático quanto no adjuvante. A gente vai comentar a seguir. Então, o estudo NEOSPHERE é um estudo que ele mudou a maneira que a gente tratava o HER2 positivo. Antes do estudo NEOSPHERE, pouca gente utilizava esquema de neoadjuvância com duplo bloqueio para se operar os pacientes antes da cirurgia. E a partir de então, isso foi em 2012, e eu tenho orgulho de dizer que participei do NEOSPHERE lá em 2012, foi um dos primeiros estudos que eu participei. E desde então a gente não tinha novos medicamentos no cenário neoadjuvante de maneira importante. O que veio se fazendo é isso que o Rafael brilhantemente mostrou, tentando identificar pacientes que eu pudesse tirar alguma coisa, alguns pacientes que eu precisasse dar um pouco mais de tratamento, então vou dar carboplatina, vou fazer a CTH, THP, enfim. Mas a gente não teve grandes mudanças em drogas específicas durante o tratamento, durante esse período. De novo, a gente sabe que PCR é um forte marcador positivo para câncer de mama HER2 positivo, tanto em sobrevida livre de doenças, como em sobrevida global, e principalmente para o HER2 positivo, a gente sabe que a gente tem 61% risco menor se eu tiver PCR, ou comparado com quem não teve PCR. Atualmente, a quimioterapia neoadjuvante para o câncer de mama em estadio inicial, a gente tem feito isso de rotina. E a gente já tem dados que eu consigo diminuir a taxa de mastectomia pela diminuição do volume tumoral. Isso significa a gente ter menos agressividade no nosso tratamento. Então, nesse estudo, a gente teve 29% a menos de mastectomia quando eu comecei a fazer tratamento neoadjuvante. Além disso, a gente tem uma série de outros benefícios observados, como a sobrevida global equivalente, um controle local adequado e menos eventos adversos quando a gente faz o tratamento neoadjuvante. Outra estratégia que é muito importante para o mastologista é a gente tentar melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Então, fazer tratamento neoadjuvante faz com que a gente consiga atacar menos a axila. Eventualmente fazer um linfonodo sentinela com retirada de menos linfonodos, e isso, de cara, já me traz menos linfedema, menos perda sensorial, menos tempo de internação. Quando a gente compara as taxas absolutas de biópsia de linfonodo sentinela versus cirurgia axilar, a gente vê que o linfedema vai de 5 para biópsia de linfonodo sentinela para 13. Então, fazer uma neoadjuvância nos garante que eu não precise fazer, na maior parte das vezes, um esvaziamento axilar e diminua de uma maneira adequada o linfedema. Além disso, a gente sabe que as taxas de recorrência elas são muito parecidas e uma das opções que a gente pode utilizar é radioterapia, por exemplo. Aliás, a radioterapia, vocês tiveram uma aula um pouquinho mais cedo com Mamonas, quando eu tenho PCR axilar, há uma grande discussão se eu posso evitar a radioterapia nodal regional. Isso, assim, às vezes é difícil do radioterapeuta mudar a conduta, porque a gente entende, isso leva tempo, eu preciso de outros estudos iguais, mostrando a mesma coisa, mas eu não tenho dúvida que uma paciente que teve resposta completa e tinha um estadio 2,
ela é completamente diferente daquela que não teve resposta completa. Então, utilizar o que a gente faz hoje do estadio inicial para indicar radioterapia, na minha visão, é uma coisa que vai ser ultrapassada em pouco tempo. Outra coisa importante é que quando a gente faz radioterapia, assim, inevitável que a gente vai ter pior score de satisfação na qualidade de vida. Então, a gente tem que indicar bem para aquelas pacientes. E, de novo, se eu tiver resposta patológica completa, talvez eu tenha aí mais um elemento para não indicar radioterapia. Portanto, a gente já comentou bastante que os tratamentos que promovem PCR ainda são uma importante necessidade para o subgrupo HER2 positivo inicial. E se a gente consegue aumentar a taxa de resposta patológica completa, é muito provável que a gente consiga aumentar a cura. Para a gente continuar a nossa conversa, eu vou trazer um caso real de uma paciente que eu tratei há alguns anos, uma paciente de 55 anos, que referia aí um nódulo na mama esquerda há cerca de 2 semanas e que estava com o rastreamento atrasado. Essa paciente tinha a mãe falecida de câncer de mama, com diagnóstico aos 56 anos, e isso fez com que ela ficasse um pouco com medo de fazer os exames de rotina. A gente vê isso bastante na prática. E no exame físico, ela tinha um nódulo palpável de 7,5 centímetros na região retroareolar da mama esquerda e a axila clinicamente suspeita, né, um N1. Essa aqui é a mamografia da paciente, então ela tem a mama completamente substituída, né? E a gente fica pensando, se ela tivesse feito um rastreamento adequado, talvez eu tivesse pego essa doença inicial, que não é uma mama difícil de ver. Então, até fizeram uma ampliação. Essa aqui é a descrição que eu copiei do radiologista. Então, um nódulo pela mamografia 5,5 centímetros e foi classificada como BIRADS 4. Ela já chegou para mim com essa ressonância mostra, olha a vascularização que a gente vê, né? Então, realmente, assim, uma doença bastante agressiva. E essa é a descrição. Então, pela ressonância, cerca de 5,3 centímetros, então um T3 mesmo. E tinha espessamento cutâneo e sinais de edema. Bom, ela chegou para mim já com essa core biopsy, um carcinoma invasivo, sem outra especificação, grau 3, receptores positivos e HER2 positivo, ou seja, um luminal híbrido. E chegou com uma core da axila mostrando comprometimento linfonodal. Então, clinicamente, ela era um T3N1 e eu encaminhei ela para tratamento neoadjuvante. Bom, a gente vai voltar aqui para a discussão, mas nesse momento, essa paciente ela vai receber um tratamento que é o tratamento padrão para a época, né? Talvez com o avanço da medicina e olhando especificamente para essa paciente, talvez esse tratamento seja questionado no futuro. Será que eu não teria coisa melhor para fazer? É muito comum a gente lá no Hospital da Mulher, o antigo Pérola Byton, abrir um prontuário e falar assim, nossa, olha o que fizeram, né, Felipe, com essa paciente. Aí quando você vê, foi você mesmo que fez, né? Por quê? Porque isso, na época, estava correto. E aqui a gente vai entrar no estudo, que é o Destiny Breast 11. Então, é um estudo que utilizou o trastuzumab deruxtecan, e a ideia aqui são para pacientes HER2 positivos, de alto risco, que vão precisar de neoadjuvância. Bom, o que eles incluíram no estudo? Pacientes de alto risco, então todas HER2 positivos, pacientes de alto risco, então clinicamente T3 e N0 ou até N3, ou ainda T0 a T4, N1 a N3. E pôde-se incluir também pacientes com câncer de mama inflamatório, né, aquele clássico que é muito ruim. A ideia foi uma randomização 1:1, em que dois grupos investigacionais, então o primeiro grupo TDXD por 4 ciclos, seguidos de THP, 4 ciclos e aí cirurgia, AC dose densa, 4 ciclos seguido de THP, seria o braço controle, e mais um braço investigacional, TDXD isolado por 8 ciclos. Todos esses pacientes fariam cirurgia, depois
o endpoint primário era a PCR, e aqui a gente vai apresentar basicamente os resultados da PCR, e quem tinha PCR receberia radioterapia e trastuzumab, concomitante com perto por 1 ano. Quem não tinha PCR, seguindo o esquema do TDM1, receberia TDM1 por 14 ciclos. E quem era receptor hormonal positivo recebia ainda terapia endócrina. Então, como eu comentei, o desfecho primário é resposta patológica completa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no grupo, e aí eu queria chamar a atenção de vocês que a gente teve a maior parte das pacientes abaixo de 65 anos mesmo, quase todas, 87% abaixo de 65 anos. Quando a gente olha o status do receptor, vejam que a gente teve 73% de pacientes que eram receptores positivos e HER2 positivos, assim como a minha paciente. E quando a gente olha, a maior parte delas tinha imunistoquímica 3 cruzes, né, 87%. E quando a gente olha o estadio clínico, a gente vê que a maior parte das pacientes estava no estadio 3. Então, 50% delas estavam no estadio 3, principalmente T3 e T4, 45%. E linfonodos positivos, a maioria absoluta das pacientes, quase 90% das pacientes tinham linfonodos positivos. Bom, vamos para os desfechos primários, que a gente comentou, a taxa de resposta patológica completa. A gente teve um ganho, e aqui assim, a gente só tem ainda os resultados do grupo TDXD-THP e acidose densa THP. Aquele grupo do TDXD isolado, por 8 ciclos, a gente ainda não tem os resultados desse grupo. O que a gente vê na taxa de PCR é um ganho de cerca de 11%, quando a gente associa o TDXD ao esquema THP. Então, trocando o AC dose densa por THP, a gente teve um ganho de 11%. Isso é verdade para o grupo receptor hormonal positivo, a gente teve um ganho de 9%, receptor hormonal negativo, um ganho até maior, de 16%. Lembrando que o grupo receptor hormonal negativo costuma responder mais ao tratamento neoadjuvante. Quando a gente olha o forest plot, né, e para olhar os subgrupos, isso é super interessante, a gente vê que a maioria deles está a favor do TDXD-THP, né, então tem pouca dúvida que algum subgrupo não pudesse ser beneficiado. Uma outra coisa interessante é que depois da cirurgia, 8 em cada 10 pacientes tratadas com esse esquema tiveram ou doença 0, RCB de 0, e eles fizeram RCB, ou até RCB de 1. Por que isso é importante? A gente sabe que o RCB ele está nitidamente correlacionado com a sobrevida. Então, se eu tiver um RCB de 0 é melhor, RCB de 1 é ruim, mas não é tão ruim como o RCB de 2 e RCB de 3. Então, mesmo que eu não atinja resposta patológica completa, mas eu consiga trazer essa paciente para RCB de 1, teoricamente, eu estou melhorando a vida dessa pessoa. Em relação à sobrevida livre de progressão, ainda os dados são muito iniciais, mas a gente tem, no momento, uma tendência ao TDXD-THP. A diferença é 96,9% versus 93%. Aqui o perfil de segurança, e eu acho que o Marcelo tocou num ponto muito importante, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque ninguém aqui quer fazer uma neoadjuvância ou mesmo uma adjuvância e perder o paciente. Então, e até por isso que eu acho que é importante, todos nós como médicos sabermos quais são os efeitos colaterais mais importantes, para se eventualmente qualquer um de nós identificar esse evento, a gente não deixar aquilo piorar. Porque, às vezes, Marcelo, a paciente liga para o cirurgião, né? Estou com dificuldade de falar com o meu oncologista, estou sentindo uma falta de ar, a gente precisa saber disso. Então, comparando, né, nos dois grupos, a gente até teve uma incidência mais baixa ou até similar nos dois braços. Outra coisa que é muito interessante é que a gente teve com esse tratamento uma melhor manutenção da função física, isso medida aqui pelos questionários.
E aí, voltando para a minha paciente, aquela paciente de 55 anos, que tinha um CT3N1, e ela recebeu o tratamento que é considerado padrão para a época, TCHP versus 6. Ela respondeu muito bem ao tratamento. Agora, TCHP também não é tão fácil assim, tá? Eu imagino que todos vocês já tenham tratado os pacientes HER2. Essa paciente ela precisou ficar internada uma das vezes por conta de diarreia, né? Então eu acho que o tratamento ele ainda está muito longe de ser um tratamento adequado para os pacientes do ponto de vista de toxicidade, mas ela teve uma brilhante resposta, ela teve uma resposta clínica e imaginológica completa, e aqui se a gente mostrar as ressonâncias dela pré e pós-operatória, a gente vê que praticamente eu não consegui ver nada, e olha como a vascularização diminuiu, isso me chamou bastante atenção também. Então ela teve uma resposta muito boa. Eu acabei fazendo um setor nela, um quadrante com linfonodo sentinela, e ela veio com doença residual ainda, um RCB de 2. E aí, depois que a gente participa de alguns estudos clínicos, né, a gente às vezes se pega perguntando, né, putz, podia ter um estudo dessa para esse paciente ter entrado, será que o desfecho dela teria sido diferente se eu tivesse proposto, lógico, em um estudo clínico, porque a gente não tem isso aprovado ainda, mas será que eu poderia ter usado o TDXD? Será que isso faria a diferença na vida dela? Será que esse RCB de 2 talvez não fosse 1 ou talvez até 0? Bom, a paciente recebeu radioterapia adjuvante e TDM1 por 14 ciclos, que é o padrão, e ela está em uso de anastrozol adjuvante. Então, para a gente finalizar, é importante a gente dizer que o HER2 é uma doença realmente heterogênea, uma doença que a gente precisa pensar muito bem em cada situação para escolher o melhor tratamento para o paciente. Eu acho que o Destiny Breast 11, ele traz uma possibilidade para essas pacientes de alto risco, principalmente essas com doença mais volumosa, em que a gente talvez consiga reduzir ainda mais a chance dessas pacientes recidivarem, e se realmente PCR, que é o que a gente sabe até hoje, ele está correlacionado com sobrevida, talvez a gente tenha ganho de sobrevida nessa situação. E é interessante que toda vez que a gente faz um estudo, a gente responde uma ou duas questões e aparecem mais 4 ou 5 para a gente responder. Será que essa paciente que recebeu neoadjuvância com TDXD e que não teve resposta completa, precisa de TDM1 ou precisa de TDXD adjuvante? A gente não vai saber. Será que essa paciente que recebeu o TDXD adjuvante e que foi tão bem, será que a gente não deveria ter dado mais TDXD para ela? A gente ainda não sabe, porque o resultado daquele outro grupo ainda não saiu. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que dizer, hoje, baseado na literatura, a gente tem uma ótima resposta para esse grupo de pacientes de mais alto risco, lembrando que, mesmo com uma prevalência de doença receptor hormonal positivo, o resultado ele foi impressionante. Além disso, o TDXD com THP mostrou uma melhora estatística e clinicamente significativa da PCR, e quando a gente compara, a gente teve um ganho de 11%, então esse é um ganho importante, e a gente já tem uma tendência positiva precoce na sobrevida livre de progressão. Lembrar que o perfil de toxicidade ele é tolerável, mas como o Marcelo colocou mesmo, a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não fazer o mal para essas pacientes que estão precisando de tratamento adequado. Muito obrigado.